Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede durante essa madrugada, mais uma vez, nesse dia 27/5/2024, dando continuidade aqui aos estudos da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, estamos ainda no capítulo 21, aqui do versículo 27 ao 30, poucos versículos, onde o apóstolo Lucas, ele continua trazendo a narrativa acerca dessa viagem de Paulo a Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Esbravejando: Homens de Israel, ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduz gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o havia visto na cidade, com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas, então agredindo Paulo, arrastando-o para fora do templo. E em seguida, as portas do templo foram fechadas. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, tire toda a obscuridade e nos dê a capacidade de assimilar e compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Possamos seguirmos fielmente a orientação de Jesus, lá em João 5,39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que lhe testificam. O apóstolo Lucas, ele continua na narrativa desse ato, dessa viagem de Paulo, onde nós lemos e vimos o quanto o agir de Deus estava presente na vida de Paulo por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre orientando a ele, direcionando a ele e dizendo a ele o que estava para acontecer na vida dele. Mas Paulo estava preparado, estava convicto da missão de Deus na vida dele. E ele não iria parar por questões de perseguições, de aflições, de luta, de sofrimento. Ele mesmo afirmou isso. Quando ele chega a Jerusalém, ali ele encontra um grupo de pessoas, discípulos, diáconos, irmãos em Cristo, seguidores de Jesus, que procurava convencê-lo do contrário, de que ele não estivesse ali, que ele não permanecesse ali em Jerusalém, que ele fosse embora, que ele fugisse, porque todos eles já estavam a par do que iria acontecer, porque o Espírito Santo já havia revelado isso. Eles não queriam que Paulo passasse por nenhuma dessa situação, a qual Deus já havia mencionado que ele iria passar. Embora fossem irmãos em Cristo, desculpa aí a tosse,
embora eles fossem irmãos em Cristo, até discípulos, diáconos, pessoas que estavam ali na direção da igreja em Jerusalém, da igreja cristã, mas estavam tomando uma decisão contrária ao que Deus queria. Estivemos aqui relatando sobre isso na madrugada de ontem. Mas Paulo, ele vai ao templo. Como é de costume dele, quando ele chega a um lugar, ele vai ao templo ensinar a palavra de Deus. Mas foi exatamente ali que o inimigo estava preparando a armadilha contra ele. Quando se passaram 7 dias, estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Estava sempre sendo vigiado. Aos olhos do apóstolo Lucas, que traz a narrativa, direcionado pelo Espírito Santo, o primeiro despertar para nós, para nossas vidas, em Cristo Jesus, para quem é seguidor de Jesus, para quem é cristão, para quem confessa sua fé em Jesus, precisa ter essa conscientização. Você, nós, estamos sempre sendo vigiados. Olha o que o apóstolo escreveu em sua carta, dizendo que o diabo, nosso adversário, anda de redor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca a quem possa tragar, ou a quem dá lugar para isso. Mas estamos sendo sempre vigiados 24 horas por dia pelo inimigo que veio para matar, roubar e destruir, buscando uma oportunidade, uma brecha para nos atacar, para buscar impedir que nós continuemos a anunciar o evangelho da salvação. É isso que o inimigo quer impedir, que nós falemos a verdade. E ele vai usar pessoas que estão próximas, pessoas que se dizem ser religiosas, pessoas que se dizem ser seguidores de Jesus. Ele vai usar de toda a artimanha, como Paulo afirmou já em uma de suas cartas. Ele usa de artimanhas enganosas para exatamente buscar impedir de que a vontade, o propósito de Deus permaneça na tua vida e que você esteja leal a esse propósito. Paulo era leal ao propósito de Deus. Ele não se preocupava com as questões que viessem a acontecer com a sua vida física. O importante para ele, como ele mesmo afirmou, era cumprir a missão de Deus na vida dele, o ministério que Deus deu a ele, de pregar o evangelho da salvação aos gentios. Quando Paulo chega ao templo, ele está sendo vigiado. Então, nós observamos aqui, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo leva o apóstolo Lucas a enxergar primeiramente esse detalhe, de que o inimigo já estava vigiando o apóstolo Paulo. Quando você não está percebendo, mas o inimigo, ele está te vigiando. Por onde você anda, por onde você passa, há sempre um inimigo, há sempre um adversário aliado a Satanás, ali de olho, cada passo que você dá. E ele vai procurar, sempre o inimigo vai procurar distorcer a verdade. Ele vai sempre buscar colocar a mentira, o engano, disfarçando essa mentira e esse engano como se fosse
verdade. É aqui que está a questão da palavra. O porquê que essa narrativa ela vem dessa forma. Por que o apóstolo Lucas não deixa passar, pelo Espírito Santo direcionando a vida dele, não deixa passar nenhum detalhe dessa questão de quando Paulo está em Jerusalém e vai ao templo, ele ali é agredido e ele é preso. Ele já sabia. Paulo já sabia, o Espírito Santo já havia dito a ele, por meio de um profeta, Agapo, lá na cidade de Éfeso. Havia profetizado para ele que ele seria amarrado, preso e agredido. Paulo já tinha consciência disso, mas nem por isso ele deixou de ir e fazer a vontade de Deus, o ministério que Deus havia concedido a ele, que era pregar, era anunciar a verdade, não importasse as circunstâncias, não importasse as aflições que viessem ocorrer na vida dele. Nós não temos que estarmos preocupados com as aflições. Nós temos que estarmos preocupados em cumprirmos a missão que Deus colocou em nossas vidas, em se tornar cristãos, seguidores de Jesus, de acordo com a vontade do Espírito Santo, que é que nos tornemos como Cristo, cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Aqui, o povo, então, incita a multidão, agarra Paulo, esbravejam, pedindo ajuda a demais pessoas que estavam no templo, dizendo: homens de Israel, ajuda-nos. Este homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo. Uma grande mentira. Satanás é o pai da mentira. Jesus mesmo afirmou isso. Ele é o pai da mentira. Além de ele nos vigiar cada passo que você dá na sua vida, você não pensa que não está sendo vigiado? Você está sendo vigiado. Comece a pregar a verdade. Comece a anunciar a verdade. Não abra mão dessa verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O compromisso da igreja de Jesus Cristo na face da terra é pregar a verdade. Jesus disse através do apóstolo Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho tem que ser pregado. E qual é esse evangelho? É o evangelho da salvação, da verdade. Quando você prega a verdade, você atrai inimigos. E aí, você prefere ter medo e deixa de pregar a verdade pelo medo que você tem do que lhe possa acontecer, das rejeições, porque vai acontecer rejeições, vai acontecer levantes contra a tua vida, mentiras vão surgir. Por onde você passa, você vai ser olhado de uma maneira diferente, até entre aqueles aos quais se dizem adorar a Deus como você, que convive no mesmo ambiente da igreja com você, passarão a ser teu inimigo. Passarão a criar circunstância de mentira. Homens de Israel, ajudai esses homens que por toda parte prega a todos contra o nosso povo. A primeira mentira que eles colocaram contra Paulo é que Paulo estava pregando contra eles. Não, Paulo não estava pregando contra eles. Paulo estava pregando a verdade. Paulo estava anunciando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não estava pregando contra o povo. Mas Satanás é mestre em mentir. É o pai da mentira. Se ele conseguiu enganar Eva em sua inocência, em sua pureza, porque Eva não tinha conhecimento do pecado.
Eva não tinha pecado. Era completamente uma pessoa inocente de qualquer maldade. Mas mesmo assim, Satanás consegue implantar a mentira e fazer ela duvidar da palavra da verdade que Deus já havia dito a ela e a Adão, para que eles não comessem do fruto daquela árvore. Porque se eles comessem, eles morreriam. Mas Satanás vai e diz para eles, foi assim que Deus disse? Não, mas não é desta maneira. É assim que sempre o inimigo busca te enganar. É fazer com que você duvide do que Deus diz e passe a acreditar no que ele fala. Da maneira como ele coloca as coisas. Para quem não conhece a palavra, é facilmente Satanás enganá-lo. Por isso você tem que conhecer a palavra, examinar as escrituras. Veja como esses judeus religiosos, que deveriam estar defendendo a verdade, defendendo a salvação em Cristo Jesus, eles agora estavam contra Paulo e incita o povo, dizendo que Paulo estava pregando contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Estava pregando contra o povo, contra a lei e contra o santuário, o templo. E Paulo não estava fazendo nada disso, porque eles pensaram, além de tudo, eles disseram, introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Mas Paulo não levou nenhum grego ao templo. Eles imaginaram, porque viram Paulo conversando com um grego na rua, eles viram Paulo conversando com um grego chamado Trófimo. Aí eles já imaginavam que Paulo estava levando essa pessoa ao templo. Porque o inimigo é assim. Ele procura confundir, fazer com que você imagine que a realidade não seja a realidade, e sim a mentira. E se nós não tivermos conhecimento de como age o inimigo, como você vai escapar das ciladas e armadilhas dele? Só a graça de Deus, se estiver permanecendo na tua vida, para você se livrar. Paulo teria que passar por isso? Teria. Nesse caso, não teria como evitar. Mas o que a palavra está nos mostrando é o agir do inimigo, é as ações de Satanás, por meio dessas pessoas, contra a quem prega a verdade, contra quem anuncia a verdade. Ele sempre vai estar colocando mentira, desfazendo o que a pessoa está falando como verdade, desfazendo, fazendo o povo acreditar que seja mentira e levando as pessoas a se revoltarem contra a verdade e contra aquele que prega a verdade. Isso não acontece hoje? Acontece, líderes religiosos com toda a cara de pau, como se diz nesse ditado, com a cara lisa, chegam no púlpito e pregam a mentira contra outros que estão anunciando a verdade. E se a igreja não souber e não tiver conhecimento da verdade, ela acaba seguindo, acreditando nas mentiras desses líderes religiosos. E aí está a igreja, o exemplo está aí. Uma igreja sem compromisso com o reino de Deus. Tem compromisso consigo próprio, mas com o reino de Deus não tem. Porque tivesse compromisso com o reino de Deus, não estava preocupado consigo próprio, com o seu bem-estar. Porque foi a orientação de Jesus. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, porque vosso Pai sabe que vocês precisam disso e Ele cuida de vós. Então veja como o Espírito Santo leva o apóstolo Lucas a trazer a narrativa das ações do inimigo. Aqui não é a questão
de Paulo ser a vítima do inimigo, porque ele já sabia de antemão que isso iria acontecer com ele. E nem por isso ele deixa de fazer a vontade de Deus. Mas a questão aqui é que o exemplo está sendo trazido para despertar a igreja, para abrir os nossos olhos de que Satanás age desta maneira, com astúcia. Ele é sagaz, é rasteiro, mentiroso, enganoso, gosta de iludir as pessoas, de desfazer das pessoas, de humilhar as pessoas, desqualificando as pessoas que pregam a verdade. A verdade tem que ser prega, a tempo e a fora de tempo. Que ouçam ou que deixem de ouvir, essa não é a questão. A questão é que ela tem que ser pregada. A palavra ela não volta vazia. A palavra ela tem dois propósitos definidos por Deus. Ou ela produz fruto, porque ela está determinada a produzir fruto, ou ela produz fruto digno de vida eterna a quem escuta, ou essa palavra vai se tornar testemunha contra a pessoa no dia do julgamento. São os dois propósitos. Por isso ela tem que ser anunciada de maneira verdadeira, sem medo. Quem é verdadeiro cristão é aquele que prega a verdade, sem medo. Ela não se importa se a pessoa vai dar ouvido ou não, se a pessoa vai crer ou não. Isso não é questão nossa, isso é questão do Espírito Santo. Vai caber ao Espírito Santo, depois que você prega, ele fazer a parte que lhe compete. A parte que nos compete é anunciar, é pregar o Evangelho da salvação, é pregar a verdade, é anunciar a verdade, é mostrar para a igreja de como o inimigo ele é astuto. E o inimigo sempre leva para o lado da mentira. Sempre para o lado da mentira. Usa pessoas, usa líder religioso, usa pessoas, membros, usa presbíteros, usa pregadores, usa quem ele encontrar para usar. Se eu for falar aqui do que eu já presenciei com meus olhos e vi, você vai ficar assustado. Mas é dessa maneira que Satanás está sempre usando, colocando mentira, trazendo com que as pessoas se revoltem contra a verdade, que as pessoas deixem de crer na verdade. Paulo não se levantou contra o povo, Paulo não se levantou contra o templo, de maneira nenhuma. Eles queriam isso, que as pessoas acreditassem que Paulo estava contra o povo. Paulo não estava contra a lei e nem contra o templo. Diziam isso, pois o havia visto na cidade, só pelo fato de ter visto Paulo com Trófimo, o Efésio, e presumiram, pensaram, imaginaram que Paulo o havia trazido ao templo. Paulo não havia levado esse homem ao templo, mas eles aproveitam pelo fato de terem visto Paulo na cidade conversando com esse homem. Paulo estava pregando para ele. Quantos gregos não se converteu pela pregação de Paulo? Muitos. Teve uma cidade que foram muitos. A região da Ásia toda passou a conhecer o Evangelho. Toda a região da Ásia passou a conhecer o Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. As Escrituras afirmam isso aqui mesmo em Atos dos Apóstolos. E muitos gregos se converteram. Aí Paulo estava aqui conversando com um grego na cidade. Eles viram, porque Paulo já estava sendo vigiado. E aí quando Paulo está no templo, eles então imaginam que Paulo tivesse levado esse homem, chamado Trófimo, para dentro do templo. Porque para os judeus isso era uma profanação do templo. Mas Paulo não havia feito isso. Paulo sabia muito bem do dever dele. Paulo era cuidadoso, zeloso. A própria palavra diz que ele era zeloso. E a igreja ela tem que ser zelosa
cuidadosa. Por que Jesus nos orienta? Vigiai e orai, para que não caiam em tentações. É preciso vigiar, ser vigilante, estar atento. Porque o inimigo, o adversário, ele está sempre ao derredor, bramando como leão, querendo tragar a quem ele possa tragar. Então isso quer dizer que há a possibilidade de ele tragar. Depende da pessoa. Paulo não dava lugar, embora era necessário que Paulo passasse por isso, porque o Espírito Santo já havia anunciado a ele que ele haveria de passar, que ele haveria de ser preso, que ele haveria de ser agredido. Mas ele não foge da missão, porque o nosso propósito, a nossa missão tem que estar acima de qualquer circunstância, dificuldade ou problema que possa surgir pelo fato de nós estarmos anunciando a verdade. Nós não temos que nos ficar intimidados por aqueles que não querem que nós preguemos a verdade, que nós anunciemos a verdade, que nós desmascaremos as mentiras que são anunciadas dentro das igrejas. São anunciadas dentro das igrejas. O pior de tudo é que as mentiras são anunciadas dentro das igrejas. Não é só fora não, é dentro, muito mais dentro da igreja. É ali que o inimigo e Satanás está agindo, com mentira e enganos, levantando falsidade contra pessoas simples e humildes, homens e mulheres realmente servas e servos de Deus, de oração, de compromisso com Deus, e que são afligidas por aqueles que não querem que elas preguem a verdade. Diziam isso porque havia visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas, e então, agredindo Paulo, arrastaram para fora do templo. E em seguida, as portas do templo foram fechadas. Tiraram, arrastaram Paulo para fora do templo, agrediram ele e tiraram ele para fora. E depois fecharam o templo para que Paulo não entrasse mais no templo. É isso que Satanás quer. Tirar aqueles que pregam a verdade na igreja, tirá-los para fora. Satanás está sempre planejando. Esse é o propósito do inimigo. É fazer com que você saia do templo. É fazer com que você deixe de ir à igreja. Deixe de estar na igreja, porque lá dentro você encontra grupo de pessoas que Satanás utiliza a mente deles e a vida deles contra a sua. Porque você prega a verdade lá dentro, você dá testemunho da verdade, você vive uma vida de compromisso com Deus na igreja, mas tem aqueles que estão lá dentro e não venham dizer que não tem, que na tua igreja não tem, como eu já ouvi recentemente um pastor falar, não, aqui na nossa igreja nós não temos grupinho. Engano seu, pastor. Engano seu. Você não tem ideia de quantos grupinhos de Satanás tem dentro da tua igreja. Satanás se infiltra. Você está estimando a capacidade de Satanás de introduzir dentro da igreja pessoas a favor dele e colocando mentira, buscando divisões na igreja, buscando destruir aqueles que têm compromisso sério com Deus. Como pastor, você deve alertá-los. Deve alertar, mas você não tem coragem de dizer, porque certamente você já discerniu quem são os grupinhos, e entre esses grupinhos tem aqueles que sustentam você. São dizimistas, são ofertantes, e você está de olho somente na parte financeira. Não está preocupado com a salvação daqueles que estão em risco
Porque Satanás está pregando mentiras lá dentro da igreja. E muitas vezes usa até você para pregar mentira. Para agradar aqueles, massagear o ego desse tipo de pessoas lá dentro. Que estão para servir o diabo e não para servir a Deus. Você acha que isso não acontece da igreja? É o que mais acontece. Olha, leia o Novo Testamento. O que Paulo mais encontrou dentro das igrejas foi exatamente isso. O que Paulo mais encontrou na igreja de Corinto foi exatamente isso. Não só na igreja de Corinto, como nas outras igrejas, ao qual ele passou, e muitas delas fundadas por ele. Quando Paulo foi deixar a igreja de Éfeso, na região ali, que ele passou 2 anos, ele chega para eles e diz, olha, eu estou preocupado porque eu vou partir e o Espírito Santo já tinha revelado a ele, por meio de pessoas ali cheias do Espírito Santo, de que aquele grupo de pessoas não veriam mais o rosto de Paulo. Aí Paulo diz, eu estou preocupado porque quando eu sair, vai entrar no meio de vós lobos devoradores e homens que vão transformar a verdade em mentira para atrair discípulo após si. Nós não temos que ter esse foco ou essa missão de querer atrair as pessoas para nós, para nos seguir. Não. A pessoa não tem que seguir a nós. As pessoas têm que seguir a Jesus. A palavra diz lá em Hebreus, olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se nós seguirmos a Jesus, aí estamos seguros. Quem segue a Jesus não tropeça. Quem segue a Jesus não anda na escuridão. Não anda em trevas, porque ele é a luz. Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue não anda em trevas, não tropeça. Então nós temos que estar atento às ações do inimigo, pedir ao Espírito Santo todos os dias que nos dê a capacidade de discernir quais são os espíritos que são de Deus e os que não são. Precisam ser provados. E você não pode deixar, como cristão e seguidor de Jesus, que Satanás lhe intimide, lhe causando medo, receio, de que se você pregar a palavra, vão se revoltar contra você. Tiram você do cargo, como eu sou testemunha disso, não vou dizer o nome da pessoa aqui, por uma questão de ética, mas chegaram a tirar, a trocar e tirar essa pessoa até do cargo, substituir por outro, porque essa pessoa estava pregando a verdade. Aí que tipo de igreja é essa? Que tipo de cristianismo eles estão seguindo? Estão seguindo aqui o que está na palavra? De maneira nenhuma. Estão sendo enganados, iludidos e usados pelo inimigo. E ainda querem afirmar que estão certos e corretos. Enquanto estão aliados ao inimigo, fazendo exatamente isso aqui, que fizeram com Paulo, fazendo com os outros irmãos dentro da igreja. A palavra de Deus já diz, o apóstolo Paulo, eles são cúmplices e vão receber a mesma sentença dos demais que fazem isso. Porque estão aliados ao erro, ao engano, à mentira. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que não abre mão de servir a Deus por nada, de pregar a verdade, custe o que custar, mas não abre mão de se pregar a verdade, não deixa a igreja de forma nenhuma. Pode todos se levantar contra ele, mas ele permanece fiel a Deus. A não ser que feche as portas como fecharam para Paulo, expulsaram da igreja. Se expulsar você da igreja e fechar as portas para você, haverá uma outra porta aberta para você servir ao Senhor. Mas não deixe de ser o que Deus determinou para que você seja. Um cristão verdadeiro, que pregue a verdade acima de tudo. Que anuncie a verdade, porque só a verdade pode libertar a pessoa do engano, do erro e da mentira.
de Satanás. Por esse motivo, eles alvoroçaram as pessoas, eles levantam pessoas, outras pessoas, eles tentam convencer outras pessoas contra você. Chama a tua atenção, diz que você está errado, pega a palavra e até mostra para você na palavra que você está errado, porque eles buscam transformar a verdade em mentira, como diz o apóstolo Paulo, para te enganar e impedir que você pregue a verdade. Que você tenha convívio com pessoas que pregam a verdade, por exatamente terem medo de que você tendo convívio com quem prega a verdade, você também seja despertado a conhecer o que é certo e errado e a ficar do lado certo e eles perderem você. E por esse motivo, eles tentam fazer, como se diz, uma lavagem cerebral na tua mente. Fazendo com que você siga eles e não siga Jesus. A prisão aqui e a agressão de Paulo já estava previsto. O Espírito Santo já havia revelado. Mas o que o Espírito Santo quer trazer para nós aqui não é a questão de que o Espírito Santo já tinha mostrado que Paulo passaria por isso. Paulo estava preparado. Paulo estava preparado para qualquer circunstância, qualquer situação. Paulo estava preparado. Era o chamado dele, era a missão dele. E ele não abria mão disso por nada, porque ele afirmou: nada me separa do amor de Deus. Não é a tribulação, não é a perseguição, não são as prisões, os açoites. Nada, absolutamente nada, disse Paulo, me separa do amor de Deus. Então ele estava convicto do chamado dele e da missão dele. É tanto que ele disse: o que importa para mim é eu cumprir a missão e o ministério de pregar o evangelho da graça de Deus. Ele afirmou isso e nós estivemos falando sobre isso exatamente aqui, na live, há 2 madrugadas atrás. É só você acompanhar no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, Pastor Edivânio Pinheiro, e você vai ter acesso ali a 370 mensagens que nós já chegamos aqui a realizarmos pela graça de Deus durante as madrugadas. Algumas mensagens delas, poucas, mas algumas delas foram pregadas no programa de rádio ou até mesmo na igreja, mas a maioria absoluta é aqui pelas madrugadas. São esses estudos de se olhar a palavra de Deus, de se examinar a palavra de Deus de maneira criteriosa, em busca da salvação, da vida eterna, que essa palavra ela tem para nós, e do conhecimento de Jesus. Quanto mais conhecimento nós tivermos de Jesus, menos Satanás vai conseguir nos enganar. Menos Satanás vai conseguir colocar as mentiras deles em nós. Porque a presença de Jesus, o conhecimento da verdade, ela nos liberta do engano. As pessoas que não dão ouvido a quem anuncia a verdade, elas são enganadas. Elas são iludidas. Como Sansão foi iludido. Por que Sansão foi iludido por Dalila? Porque não deu ouvido ao pai. Não deu ouvido à mãe. Não deu ouvido ao conselho do pai. Preferiu seguir as emoções e os sentimentos que ele adquiriu por uma pessoa errada. Que ele não deveria. Porque não fazia parte. O pai dele disse para ele: não tem entre nós mulheres que te agrade? Aí ele responde ao pai: não, mas eu quero aquela. Mas nem sempre o que você quer é o que Deus quer que você queira. Vai lhe trazer destruição. E aí as consequências virão, como aconteceu com Sansão, ao ponto dele morrer, ficar cego, arrancaram os olhos dele, prenderam e ele morrer, ter que morrer, junto com os filisteus. Quando ele derruba o templo sobre todos e sobre ele. Precisamos olhar para a palavra.
ser cristão, seguidor de Jesus, é como Jesus disse, tem que dar prioridade a Ele, ao reino dele. Não se importar com as coisas desta vida. Não se deixar seu coração se embaraçar com as coisas desta vida. É o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Uma palavra que foi dita pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Lucas, capítulo 21. Onde Jesus orienta a nós sobre o nosso dever de ser vigilante. Ele diz, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Aí ele dá aqui algumas questões. Sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena. Você fica ansioso com as coisas desta vida terrena? O que nessa vida terrena torna você uma pessoa ansiosa? E para que aquele dia, o dia do Senhor, não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar. Orai e vigiai para que você possa escapar de todos esses eventos que estão para acontecer. Apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. É essa palavra de Jesus. É esta palavra de Jesus que tem que prevalecer na vida da igreja, como prevalecia na vida de Paulo. Paulo se apresentava sempre de pé diante de Deus. Ele não se curvava diante do inimigo. O inimigo preparava cilada, armadilha, prisões, sofrimento para ele, mas ele estava sempre pronto a passar por isso, como ele afirmou antes de chegar a Jerusalém. Eu estou preparado para ser amarrado e estou preparado até para ser morto em Jerusalém por causa do Evangelho. Paulo aceitava o plano de Deus. Paulo aceitava os propósitos. Paulo, ele aceitava os meios e as circunstâncias que Deus utilizava para salvar a vida de outras pessoas por meio do sofrimento de Paulo. Para que um exemplo maior do que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Quando Deus quer salvar um homem que é carcereiro, quer salvar ele e a família dele. Um homem que está passando por desespero, que está com o coração sobrecarregado de ansiedade das coisas desta vida, a ponto de querer cometer suicídio. Mas ele estava clamando a Deus, ele não tinha a quem socorrer, ele não conhecia ninguém. Mas aí Deus dá uma revelação a Paulo em outra cidade, onde aparece esse homem na revelação dizendo para ele, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Simplesmente isso. Uma revelação que muitos hoje certamente desprezaria. Iria buscar argumento para anular. Passar para a Macedônia? Encontrar com esse homem que está pedindo socorro? Quem é esse homem? Mas Deus não revela. Porque Deus não queria revelar as circunstâncias as quais Deus iria permitir que Paulo passasse para chegar até aquele homem e aquele homem ser salvo. E isso iria ocorrer na vida de Paulo sofrimento, porque ele tinha que ser preso para poder se encontrar com aquele homem. Deus iria permitir que acontecesse um tumulto, que o povo iria se revoltar contra Paulo,
ia tentar lixar ele em praça pública, mas o propósito de Deus era fazer Paulo chegar na prisão. E então, eles iriam levar Paulo preso com Sila, e lá Paulo estaria no mesmo ambiente que aquele homem da visão pedia: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Embora Paulo não soubesse que era ele, e nem aquele homem soubesse que a ajuda e o socorro de Deus estava ali, por meio daqueles dois homens que foram açoitados em praça pública, foram açoitados, maltratados, feridos e depois jogados na prisão inferior do cárcere e dado ordem ao carcereiro para que o guardasse com muita atenção. Mas o que estava sendo colocado em prática era o plano de Deus, era o propósito de Deus. Então, Paulo não estava se importando com o sofrimento, com a injustiça que ele estava sofrendo, como aconteceu aqui. Paulo estava sofrendo uma injustiça, mas o Espírito Santo já havia avisado ele que ele passaria por isso. Mas a questão aqui é que o Espírito Santo está despertando a igreja de que Satanás age desta maneira, levantando pessoas para desqualificar você, dizendo que Paulo estava pregando contra o povo, que Paulo estava pregando contra a lei, que Paulo estava profanando o templo, levando o grego para dentro do templo. E isso não era verdade, só porque Paulo estava conversando com um grego na cidade. Só por isso. Viram Paulo conversando com Trófimo, que era grego, e imaginaram que ele havia levado, Paulo havia levado esse homem grego para dentro do templo. Aí eles levam as pessoas a se revoltarem contra Paulo, maltrata Paulo, arrasta Paulo para fora do templo e fecha o templo para que Paulo não entre no templo. Mas tudo isso tem um propósito de Deus, porque tudo que vem dos céus vem com um propósito. Agora, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos entender o propósito de Deus e não vamos colocar a nossa vida em primeiro lugar. Nós vamos colocar o plano e o propósito de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus em primeiro lugar. Como o apóstolo Paulo diz, importa fazer primeiramente a vontade de Deus. Como aqueles irmãos na despedida de Paulo de Éfeso para Jerusalém, disseram para Paulo, mesmo triste, sabendo o que iria acontecer com Paulo, disseram, se cumpra a vontade do Senhor na tua vida. A igreja de Jesus tem que ter essa prioridade, que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Mesmo que Satanás levante pessoas, como fez aqui, para caluniar contra você, levantar mentiras, porque quando você prega a verdade, Satanás levanta mentirosos para desqualificar a verdade que você está pregando. Mas nem por isso você deve deixar de estar pregando a verdade, porque o teu compromisso é com Deus, não é comigo e não é com ninguém nessa face dessa terra. O nosso compromisso é com Deus, é anunciar a verdade, pregar o evangelho a toda criatura. É a verdade que liberta, é que transforma as pessoas, desde que o Espírito Santo faça parte dele, de fazer com que a verdade transforme as vidas das pessoas. Se os corações dessas pessoas estiverem petrificados, como disse o apóstolo Paulo, porque quando ele chega lá em Éfeso e ele vai no templo, ele passa 3 meses pregando no templo, ele encontra quê? Um grupo de pessoas que tem um coração petrificado e descrente. Aí Paulo então abandona eles e vai se ajuntar com os discípulos e vai passar 2 anos com eles anunciando a verdade de Deus, para quem quer ouvir. Então nós não devemos estar perdendo tempo para quem tem um coração petrificado e descrente, que não querem nada com o evangelho, não querem nada com a verdade, só querem viver uma vida de aparência e de engano dentro da igreja. Porque era dentro do templo que tinha essas pessoas.
Aí Paulo então sai do templo e vai pregar a verdade para quem quer ouvir. Vai instruir a quem quer realmente precisa e vai continuar anunciando a verdade. Então, essa palavra que está escrita aqui em Atos, capítulo de número 21, lendo hoje, a partir do versículo 27 ao 30, sobre Paulo preso e agredido, se cumprindo exatamente o que o Espírito Santo havia dito para ele antes de ele chegar a Jerusalém, que iria acontecer com ele. Mas essa não é a questão. A questão do Espírito Santo, trazida à narrativa pelo apóstolo Lucas, não é que o Espírito Santo havia preparado Paulo para esse acontecimento, mas é a ação do inimigo. É como o inimigo utilizou das artimanhas e mentiras dele, o inimigo, usando as pessoas contra Paulo, buscando colocar a mentira no lugar da verdade. Porque é isso que Satanás vai sempre fazer. Isso dentro da igreja. Isso dentro da igreja. Porque aqui eles estavam dentro do templo. Eles estavam dentro da igreja. E essas pessoas, muitas vezes, tiram os que pregam a verdade dentro da igreja e os jogam para fora. E fecham as portas da igreja para essas pessoas. Como fizeram com Paulo. O que o Espírito Santo está despertando nós é exatamente para isso. Porque os verdadeiros líderes religiosos que seguem a Jesus de verdade, eles não abrem mão de pregar a verdade. Eles não se curvam diante de pessoas só porque elas têm condições financeiras e pode trazer um sustento a elas melhor. Aí você fica massageando o ego delas, mas não sabe que elas, por trás da vida delas, está lá Satanás usando elas a implantar mentiras para enganar as pessoas, iludir as pessoas e tirar as pessoas da verdade, impedir as pessoas que preguem a verdade e anunciem a verdade. Porque a verdade é que liberta. E a salvação está na verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que nós temos que permanecer é aqui, na palavra. É ter o discernimento da palavra. É ler a palavra criteriosamente como Jesus nos orienta em João 5,39. Para alcançar a vida eterna que está nessa palavra. Para adquirir o conhecimento a respeito de Jesus. O conhecimento aqui dos apóstolos. Esses exemplos que o apóstolo Lucas traz para despertar-nos para as ações do inimigo e estarmos alerta, vigilantes, como Jesus falou lá em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 34. Mandando que nós tenhamos cuidado, para não deixar com que o nosso coração sobrecarregue com as coisas desta vida terrena e estarmos preparados para o dia do Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Essa palavra de Jesus que é maravilhosa. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentai-vos de pé diante do Filho do Homem. Essa é a orientação de Jesus aqui, pelo apóstolo Lucas. O mesmo apóstolo que está trazendo a narrativa aqui de Atos, que nós estamos lendo e estudando, é o mesmo do Evangelho de Lucas, que está trazendo aqui o que Jesus falou no capítulo 21, a partir do versículo 34 ao 38. Jesus despertando a igreja para ser vigilante. E aqui o Espírito Santo despertando nós, a igreja, para as ações de Satanás, desses espíritos enganadores, mentirosos, que se infiltram dentro da igreja, usando pessoas para impedir de que a verdade prevaleça ali dentro da igreja e as pessoas sejam salvas. E as pessoas se firmem na verdade.
Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, nada pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então nós temos que nos permanecer na verdade. A questão aqui é exatamente as ações que o Espírito Santo está trazendo o alerta para nós, é como Satanás age, é como esses espíritos agem na vida desses religiosos que aqui estão trazida pelo apóstolo Lucas nessa narrativa, porque eles não querem a verdade. Aí eles vão mentir. Não Paulo está pregando contra o povo, não Paulo está pregando contra a lei, não Paulo está profanando o templo, trazendo o grego para dentro do templo. Tudo mentira, tudo engano, porque Paulo não fez nada disso. Paulo só pregava a verdade. Paulo só pregava o evangelho da salvação. Paulo só preocupava com a salvação da vida das pessoas. Paulo não pregou nenhuma mentira, nenhum engano. Não enganou ninguém, não pregou a mentira para ninguém. Mas para essas pessoas invejosas, que estavam a serviço de Satanás, Paulo era quem estava errado. Mas na verdade Paulo estava certo. E Paulo não abria mão da verdade. Morreu pelo evangelho, morreu pela verdade. Como no final da sua vida ele afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira, cheguei no final dos meus dias, mas guardei o principal, guardei a fé. Porque a salvação, ela está aliada à fé. Não há salvação sem fé, e não há fé sem salvação. Paulo afirmou isso em sua carta aos Efésios. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, não há salvação sem ser mediante a fé. É por isso que Paulo diz: eu guardei a fé. Eu acabei a carreira. Não tenho mais o que fazer. Meus dias terminaram. Mas a minha fé permaneceu em minha vida, no meu coração. Que a fé de Deus permaneça na tua vida, meu amado. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Um abraço aqui ao nosso amado pastor Frank Ferreira, ao qual já tive a oportunidade de estar na tua igreja, uma igreja muito abençoada, graças a Deus. Um grande homem de Deus, que está fazendo um trabalho de Deus ali no bairro de São José. Deus abençoe, pastor. Você é a tua igreja. E que você continue sendo fiel ao Senhor, acima de tudo. Não se preocupe com os levantes contrários, porque no mundo nós temos que enfrentar. É o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E o vosso pastor sabe muito bem disso. Nós que somos pastores e pregamos a palavra de Deus, sabemos disso. A nossa luta não é contra nossos irmãos, é contra o inimigo que usa as pessoas e querem a todo custo fazer com que a mentira de Satanás prevaleça contra a verdade. Mas nada pode prevalecer contra essa verdade. Essa verdade vai prevalecer, porque Deus é fiel. A palavra de Deus é imutável. E o Senhor seja contigo. Deus abençoe cada um desses pastores, cada um desses irmãos que estão anunciando a verdade. Não importa os que são contra, os que se procuram introduzir mentiras, enganos, querendo desqualificar a verdade que você prega. Continue pregando a verdade. Deixe que o inimigo, por si próprio, se destrua, porque o mal se destrói por si próprio. A verdade, a palavra vai trazer a luz. E um dia saberemos, todos, ser da face da terra, saberá o que é certo e errado. Quem estava certo e quem estava errado. Então devemos permanecer na verdade. Na verdade devemos defender a verdade, mesmo que isso nos custe a dor e o sofrimento que custou ao apóstolo Paulo. Mas Paulo não estava preocupado com a dor nem com o sofrimento, nem com as prisões, nem com os açoites. Paulo disse: eu passei fome, passei necessidade, passei frio, naufrágios. Todo tipo de adversidade Paulo passou. Mas ele não negou Jesus. Ele disse: chegou um momento na vida de Paulo
que graças a Deus não chegou ainda em nossas vidas. E esperamos que Deus nos dê a graça de nós não passarmos pelo que Paulo passou. Mas Paulo chegou no momento em que todas as forças dele, ele afirma isso, todas as minhas forças sumiram. Ele ficou sem força de prosseguir. Ele chegou numa situação, como as pessoas dizem, e abro aspas para um ditado, num beco sem saída. Ele disse, eu perdi todas as forças e a capacidade, todas essas forças e a capacidade, e até mesmo a esperança. Até a esperança ele perdeu. Mas aí ele confirma, no final da frase ele confirma, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, me deu o escape. Deus sempre dá o escape a quem é fiel, a quem persevera fiel até o fim. Então, esse alerta de Deus, trazido aqui pelo apóstolo Lucas, da ação do inimigo. Satanás, ele é contra quem prega a verdade. Você quer ter inimigos? Prega a verdade. Então não tenha medo de ter inimigos. Pregue a verdade. Porque nós fomos chamados para pregar a verdade. O evangelho da salvação. Pregue. Que escute ou não. A tempo e a fora de tempo. Mas pregue. Faça a sua parte. Porque o teu galardão vem de Deus. O nosso galardão vem de Deus. Não vem de homem dessa terra. Nós não estamos aqui para ser aplaudidos por ninguém. Nós não estamos aqui para que alguém venha massagear o nosso ego. Nós estamos aqui para anunciar a verdade, para a igreja se despertar, se apegar a essa verdade, se fundamentar nessa verdade, se fortalecer nessa verdade, se confirmar nessa fé e perseverar até o fim, para que quando chegar no fim da sua vida, a promessa de Deus seja validada na tua vida de salvação. É isso o nosso compromisso e é o teu compromisso como filho de Deus, como servo e serva do Senhor, que está seguindo a Jesus. Que o Senhor lhe conceda forças, que o Senhor lhe guarde e te proteja dessas ciladas e armadilhas de Satanás, porque ele vai estar sempre procurando. Lembre-se disso. A primeira coisa que é destacada aqui pelo apóstolo Lucas, quando Paulo é agredido e preso, é que o inimigo estava vigiando Paulo. Não se precipite. Não pense, não ache que Satanás não está te vigiando dia e noite. Ele está sempre colocando alguém para te vigiar dia e noite. Alguém que te abrace, alguém que diz que é teu amigo, alguém que diz que está do teu lado, custe o que custar. Mas por trás, ele está lá vigiando, sendo um vigilante de Satanás contra a tua vida. É a primeira coisa que despertada aqui pela narrativa de Lucas, pelo Espírito Santo, para a igreja, era que Paulo estava sendo vigiado. Paulo vai ao templo e ele já está sendo vigiado, antes mesmo de chegar no templo. Ele foi visto com um grego e eles usam tudo isso contra Paulo, para poder o quê? Agredir ele e para prender ele. E tirar ele do templo. E ainda fechar a porta do templo, para que ele não entrasse no templo. Mas Paulo não se importava com isso. Porque isso não deixou que Paulo pregasse a verdade. Seja solto ou preso, ele continua pregando a verdade. E essa verdade que nós temos que estar anunciando. Custe o que custar. Nós não estamos atrás de bens materiais. Nós não estamos atrás de regalias. Como muitos estão aí, só atrás de regalias. Enquanto eles estão tendo uma vida de regalias, eles estão perdendo o principal da vida dele, o tesouro da vida eterna. Nós não estamos atrás de regalias. Nós estamos atrás de cumprir a missão que Deus nos deu para cumprir. De pregar o evangelho da graça de Deus. Porque somente o evangelho da graça de Deus pode salvar a vida das pessoas. Que Deus salve essa nação. Que Deus salve a tua família. Que Deus salve aqueles que estão e que se acham perdidos. Em Cristo Jesus nós pedimos, Pai. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, Pai. Filho e Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina. Pai das luzes. Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai.
no nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, capacita a Tua igreja, desperta a Tua igreja, desperta-nos, Pai, nos fortifica, nos consolida na Tua promessa, na Tua palavra, na missão que o Senhor concedeu a cada um daqueles que confessam o Teu nome, como igreja, como corpo de Cristo, para permanecerem de pé, como foi a orientação de Jesus, para que nós permanecemos de pé diante dele, que nós não viemos, Pai, jamais, no nome de Jesus, nos curvar diante do inimigo, por causa das ameaças dos inimigos, por causa das mentiras do inimigo, porque o inimigo procura levantar pessoas contra as nossas vidas, contra a Tua igreja, para intimidar a Tua igreja, para que a Tua igreja não continue anunciando a verdade. Então, meu Pai, eu peço em nome de Jesus, traz a Tua proteção, a Tua guarda e a Tua proteção sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. E livra a Tua igreja de todos esses males que há nesse mundo. Livra a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus, eu te peço. Livra a Tua igreja de homens maus e perversos, malignos, cheios de malignidade, de maus intenções no coração contra a Tua igreja. Estão sempre procurando armar ciladas e armadilhas contra os Teus ungidos, contra os Teus servos, contra a Tua igreja, contra aqueles que pregam verdadeiramente a Tua palavra. Mas o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor nos esconde, no esconderijo secreto do Senhor, para não sermos vistos pelo inimigo. E que nenhum mal, conforme o que o Senhor prometeu, venha nos atingir, nem a nós, nem a nossa casa, nem a nossa família, no nome de Jesus, porque nós confiamos na promessa do Senhor, porque a promessa do Senhor é imutável, e a Tua palavra afirma que é impossível, Pai, que Tu mintas. Então nós cremos na Tua palavra, depositamos toda a nossa confiança na Tua palavra, e é sobre essa palavra que nós estamos aqui, nessa madrugada, buscando, diante do Senhor, Pai, o despertar pelo Teu Espírito Santo, a Tua igreja, porque está se aproximando o dia da vinda do Senhor, do Teu Filho. E esse dia não pode nos pegar de surpresa. Nós temos que estar preparados. Então prepara a Tua igreja. Guarda esse remanescente fiel, honesto, verdadeiro. Guarda esse remanescente que não abre mão da verdade. Não importa o que aconteça, mas não abre mão da verdade. Prega a verdade, doa quem doer, mas prega a verdade, meu Pai. É esse remanescente que eu peço ao Senhor que o Senhor guarde e proteja, no nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja na face da terra, salva essa nação. Livra, meu Deus, livra a Tua igreja dos dados inflamados do maligno, das setas do maligno que assola o meu dia, da ordem de mortandade que assola o meu dia, da ordem que Satanás dá aos demônios, soltando eles, demônios que se rastejam ao meu dia em busca de suas presas. Nos protege, nos guarda, Pai, de toda cilada, de todo enlaço de Satanás, de toda armadilha de Satanás. Guarda a Tua igreja, guarda esses Teus filhos, guarda a família de cada um desses Teus céus, dos Teus ungidos, em nome de Jesus. Seja repreendida em nome de Jesus toda a hoste espiritual da maldade, todo o principado das trevas, em nome de Jesus, todo o mal que o inimigo tem levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus. Nos livra pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. No nome de Jesus. Porque está escrito, tudo que pedimos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor nos concede. Que o Senhor nos conceda essa graça. Nessa segunda-feira, Pai, multiplica a Tua graça sobre nós. No nome de Jesus. Guia os passos de cada um pela vereda da justiça por amor do Teu nome. Abençoa e prospera Jerusalém e Israel. Guarda e protege Jerusalém e Israel de todos os inimigos que se levantam contra eles. E esses inimigos sejam envergonhados e destruídos no nome de Jesus. Porque Tu és o guarda de Israel. Cumpra a Tua vontade em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Dispersa, meu Pai, esses que se unem contra nós. Guarda essa nação. Livra essa nação desses tiranos que querem ver a destruição dessa nação, que querem ver a miséria desse povo. Tem misericórdia, Pai, dessa nação. Guarda, nos protege, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Deus de Jacó te proteja. E até a próxima oportunidade, meu amado. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.